Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Direito do Trabalho e hoje nós vamos continuando com o assunto, tratando agora sobre contratos de trabalho. É isso mesmo. Vamos falar quais são as características relacionadas ao contrato de trabalho, aqueles contratos regidos pela CLT. Estamos falando de empregado, lembre-se disso, regidos pela CLT. Então vejamos aqui a questão das características. Quando nós falamos em características, nós podemos trazer aqui para vocês 6 características importantes para os contratos. A primeira é que o contrato de trabalho ele está entre os particulares. Nós temos que entre particulares e por isso que nós chamamos que está relacionado com o direito privado, porque está relacionado com os particulares. Ele é consensual, o contrato de trabalho é consensual, porque há um acordo entre as partes. Há um acordo entre o empregado e o empregador. Tem um acordo em que eles ajustam as vontades. É um contrato bilateral, ou também denominado de sinalagmático, em que há direitos e obrigações recíprocas. Nós temos também que ele é comutativo, o contrato de trabalho é comutativo, porque além dos direitos e obrigações, nós vamos ter aqui um conhecimento prévio do que vai ser tratado nesse contrato. É o contrato de trabalho também de trato sucessivo, porque ele se prolonga com o tempo. A tese é que os contratos, a regra é que o contrato é por prazo indeterminado, tanto que se ele for de contrato de experiência, que é por prazo determinado, e passar os dias, 90 dias desse contrato de experiência, que é o prazo máximo, nós teremos que haver uma continuidade da relação de emprego. Por isso, é de trato sucessivo. E é intuito personae, porque ele é personalíssimo com relação ao empregado. O contrato de trabalho é personalíssimo com relação ao empregado. Então, das características que nós temos, é um contrato relacionado aos particulares, direito privado. Nós temos aí que ele é consensual, bilateral, sinalagmático, comutativo, de trato sucessivo e intuito personae. Agora, para que tenha validade os contratos de trabalho, temos que observar os requisitos que estão lá no artigo 104 do Código Civil. Isso mesmo, artigo 104 do Código Civil. Acompanhe com a gente. O artigo 104 diz que, para a validade do negócio jurídico, e aqui nós vamos citar também o contrato de trabalho, para a validade do contrato de trabalho, tem que ter agente capaz. Agente capaz, nós sabemos que pode o menor de 14 anos trabalhar como aprendiz. Porque, na verdade, é proibido o trabalho dos menores de 16 anos. De 16 anos é proibido, salvo na condição de aprendiz, que é a partir dos 14 anos. E quando se tem 16 anos, já tem capacidade para o trabalho. Nós temos que a capacidade plena ela começa aos 18 anos, embora em algumas situações a emancipação. Uma questão de trabalho, previsto lá no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil. Nós temos artigo 5º, parágrafo único do Código Civil. Nós temos questões de emancipações legais, emancipação judicial e emancipação voluntária. Se você não se lembra, vale a pena conferir. A outra situação para a validade de um contrato de trabalho é o objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Quando nós falamos em objeto lícito, tem que se verificar se o trabalho ele é ilícito, porque o trabalho ou ele é ilícito ou ele é lícito. E temos, além do trabalho ilícito, o trabalho proibido. No caso de menores de 14 anos, é proibido o trabalho de menores de 14 anos. Se você está trabalhando, por exemplo, em venda de drogas, isso é um trabalho ilícito. Se é um menor que está trabalhando em uma lanchonete, esse é um trabalho proibido. É proibido também o trabalho de menores em questões, trabalhos insalubres, perigosos ou penosidade. A CLT vai proibir esse trabalho. Está previsto na Constituição
Federal. E existem normas também, ainda mais convenções convenções internacionais de trabalho, que vedam trabalhos menores em várias situações. Um trabalho proibido de doméstico é o doméstico com menos de 18 anos. Não pode trabalhar como doméstico com menos de 18 anos. São trabalhos proibidos. Mas e se ele trabalhar? Ele vai ter direito a receber. Diferentemente do trabalho ilícito. Se ele trabalha em uma situação ilícita, ele não tem nenhum direito. Nós temos aqui, por exemplo, duas situações que vão mencionar sobre isso. Uma está lá na súmula 386 do TST, que vai falar do policial militar. O policial militar, em tese, ele não pode trabalhar, fazer bicos, mas se ele fizer, esse trabalho é proibido para ele conforme o regulamento dele, o estatuto que é regido para ele. Mas se ele trabalhar, se ele preencher os requisitos da subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física, ele já é uma pessoa física, ele se enquadra nos requisitos para qualificar como empregado e ele terá direito às verbas trabalhistas. Ele vai ter direito às verbas trabalhistas. Diferentemente, se você trabalha no jogo de bicho. Nós temos a orientação jurisprudencial, que é a orientação jurisprudencial, a OJ 199 da SDI1, trata do trabalho ilícito, que é jogo de bicho. Aquele que trabalha com jogo de bicho, ele não terá direitos trabalhistas, porque é um trabalho ilícito. Então nós temos que ficar atentos a esses detalhes. E por último, como requisito, teríamos aqui a forma prescrita ou não defesa em lei. Em alguns contratos de trabalho é obrigatório uma forma, tem uma forma, que é a forma escrita. Em outras situações, o contrato pode ser tácito, pode ser expresso, mas contrato por prazo determinado, para você comprovar que houve um contrato de experiência, tem que ser contrato escrito. Um contrato temporário tem que ser escrito, então exige uma forma. Nós temos que observar quais são os tipos de contratos em que há uma forma prescrita em lei. Observando essas situações, essas três hipóteses, que é agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, a forma prescrita em lei, nós estaremos diante de um negócio jurídico. E o contrato de trabalho é um negócio jurídico e tem que observar o artigo 104 do Código Civil. Vamos ver o que fala a OJ 199. Vamos ver o que fala a OJ 199 do TST. É nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática de jogo de bicho ante a ilicitude do seu objeto, o que atrai o requisito da validade para a formação do ato jurídico. Se é nulo, nós temos aqui um trabalho ilícito. E agora vamos ver a súmula 386. Súmula 386 também do TST. Policial militar, preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, que é o SHOP, é legítimo reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente de eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. Com isso, nós verificamos que a diferença entre trabalho proibido, que é o caso do PM, e trabalho ilícito, que é o caso do jogo de bicho. Outro exemplo também, que uma vez caiu em prova, é a questão de corte de árvores de forma ilegal, ilícita. Inclusive a crime ambiental. Nesse caso, essas pessoas que estão cortando árvore não podem pleitear na justiça os direitos trabalhistas, porque o trabalho ele é ilícito. Como nós já estamos sabendo quais são as características, já falamos das características, já falamos dos requisitos dos contratos, dos negócios jurídicos realizados, principalmente aqui do contrato de trabalho, nós vamos falar do conceito do contrato de trabalho. Nós temos como conceito básico do contrato de trabalho que ele pode ser tanto um acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. Quando eu falo o contrato expresso, quando nós estamos falando aqui em contrato expresso, você tem que entender que expresso pode ser escrito ou verbal.
contrato de trabalho expresso, ou ele é escrito ou ele é verbal. E o acordo tácito é aquele em que ninguém falou nada e a pessoa está trabalhando, ninguém está reclamando, continua trabalhando. Então, não houve que um contrato verbal contratando ele e não tem nenhum contrato escrito. Então, não importa. Nós temos contrato individual de trabalho. Ele pode ser um acordo tácito ou um acordo expresso. E o parágrafo único diz para nós que qualquer que seja o ramo da atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. É muito importante anotar esse entendimento, porque foi um posicionamento adotado. O que eu tenho na terceirização aqui? Na terceirização, vocês lembram que nós tínhamos em cima uma empresa prestadora de serviço, nós tínhamos uma tomadora de serviço, que era quem contratava a empresa. Essa contrata um empregado. O empregado tem vínculo empregatício com a empresa prestadora de serviço e ele não tem vínculo de empregatício com a tomadora de serviço, salvo se houver a subordinação e a pessoalidade. Aqui é a questão da terceirização. A cooperativa funciona mais ou menos no mesmo sentido. Nós temos aqui, deixa eu mudar a cor da caneta para não confundir. Nós vamos ter aqui, por exemplo, a cooperativa. Na cooperativa, vou fazer aqui em cima, nós temos a tomadora de serviço. Aqui eu tenho a cooperativa, e aqui eu tenho o cooperado. Na verdade, ele é um cooperado. Esse cooperado, a tomadora de serviço chama a cooperativa chama o cooperado, esse cooperado presta serviço à tomadora de serviço, mas não há vínculo de empregatício entre a tomadora de serviço e não há vínculo empregatício entre a cooperativa. Por isso que diz, qualquer que seja o ramo da atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados. Então, não existe vínculo empregatício aqui. E nem entre estes, nem o cooperado, nem a cooperativa, com a tomadora de serviço daquela que seria esse exemplo. Aqui nós temos a terceirização, aqui nós temos uma espécie de terceirização com o serviço cooperado. Então, quando nós falamos quais são os princípios da cooperativa, nós temos dois princípios. O princípio da dupla qualidade ou dupla qualificação, em que o cooperado ele é sócio e ele é cliente ao mesmo tempo. Lembrando então do triângulo, aqui o tomador de serviço, aqui a cooperativa, aqui o cooperado. Esse cooperado ele pode ser tanto sócio, ele faz parte da sociedade e ele pode ser também um cliente. E o princípio da retribuição pessoal diferenciada, recebe esse valor maior que o praticado no mercado de trabalho. O que vai ser pago para ele aqui é maior do que é praticado, por exemplo, numa terceirização normal. Então nós temos dois princípios ligados à cooperativa. E o artigo 442A, ele menciona para nós que contrato de experiência. Vamos falar agora um pouquinho sobre contrato de experiência. Para fins de contratação, o empregado não exigirá do candidato, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses do mesmo tipo de atividade. Se você é empregador e você quer contratar alguém para trabalhar na sua empresa, você não pode colocar lá no jornal, ou na contratação, ou no setor que faz essa contratação, experiência mínima de 1 ano, experiência mínima de 2 anos. Não pode, isso é vedado. O que se pode fazer é pedir pelo menos 6 meses de experiência, que é o que está mencionando no artigo 442A. Então nós temos 6 meses é o prazo máximo que se pode pedir de experiência de um empregado para que seja feito o contrato de trabalho. E já que nós falamos então, nós já falamos agora aqui nesse início de aula, nós falamos sobre quais são as características do contrato de trabalho, falamos 6 hipóteses de características, falamos requisitos necessários para que tenha validade o contrato de trabalho, está relacionado com o artigo 104.
Nós tratamos também das cooperativas, falamos do contrato de experiência, todos os pontos importantes que pode cair na sua prova. Falamos que o contrato de experiência, o máximo é de 6 meses, e vamos falar agora do trabalhador autônomo. No início do curso, nós falamos sobre as espécies de empregados, falamos que o trabalhador autônomo, ele não é empregado, porque não existe a subordinação. Aí nós temos agora no artigo 442b, que vai falar o seguinte: a contratação do trabalhador autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade e de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º desta consolidação. Nós sabemos que o artigo 3º, ele traz para nós que para ser empregado tem que ter a subordinação, a habitualidade, a onerosidade, a pessoalidade e ser pessoa física. Esses são os requisitos, os elementos necessários para configurar a relação de emprego. Agora, fala aqui, você contrata um empregado, uma pessoa, não é empregado, você contrata um trabalhador autônomo. Então você foi lá e contratou no seu trabalho como trabalhador autônomo. Você pediu exclusividade, você falou que ele tem que ser exclusivo e tem que trabalhar de forma contínua para você. Exclusivo e ele trabalhar todos os dias para você. Se ele é um trabalhador autônomo, vai mencionar para a gente aqui que ele não será considerado empregado. Afasta-se, aqui no caso, as características dele como empregado. Ele não afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º. Observe, mesmo que ele seja contratado com exclusividade ou sem exclusividade, de forma contínua ou não. Então, o artigo 442 é lógico que, com base no princípio da primazia da realidade, você vai analisar se estão preenchidos alguns requisitos que violem, né, a questão da subordinação. O autônomo, ele não tem subordinação, mas ele pode ser exclusivo daquela empresa? Pode. Pode ser de forma contínua? Pode. Mas se houver subordinação, estaremos diante aí de um vínculo de emprego. Então, nós temos ali que não há, o autônomo não tem a subordinação, mas se houver a subordinação, vai descaracterizar o trabalhador autônomo. Mas se você não tem subordinação, ele chega a hora que ele quiser, trabalha a hora que quiser, mas ele é exclusivo da sua atividade empresarial e ele é contínuo na sua atividade empresarial, esse fato por si só não caracteriza ele como empregado regido pela CLT. Ele continua sendo autônomo e não é empregado. Bom, falando sobre esses tópicos, vamos falar agora um pouquinho sobre os contratos individuais do trabalho em si. Vamos falar aqui primeiramente do artigo 443 da CLT, em que nós temos que o contrato individual do trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, prazo determinado ou indeterminado. Percebe? Nós temos aqui as hipóteses que podem ser firmado um contrato individual de trabalho. Então, eu tenho um contrato de trabalho individual. Eu posso formá-lo ele por prazo determinado? Posso, determinado ou indeterminado. Então, nós temos, pode ser por prazo determinado, certo período, ou por prazo indeterminado. Esse contrato, ele pode ser escrito, determinado, sempre tem que ter escritos. Tem que ter. E o indeterminado, às vezes, geralmente ele é escrito, mas pode acontecer de ser verbal? Pode, verbal ou escrito. E nós temos também o contrato que ele pode ser tácito, contrato tácito. Então nós temos ali, ou ele pode ser expresso, ou ele pode ser tácito, ele pode ser verbal, pode ser escrito, pode ser determinado, indeterminado, e nós temos a nova figura, que é o contrato intermitente. Aqui, você faz as anotações, faça as anotações de quê? Então nós temos o contrato, ou ele pode ser tácito ou expresso. Ele pode ser verbal ou escrito. Ele pode ser determinado, indeterminado ou intermitente. Essas são as modalidades de contratos que nós vamos encontrar. Na próxima aula,
nós iremos falar de cada uma dessas espécies de contratos e você faça a anotação. Então, na próxima parte da aula, nós trataremos sobre esses pontos. Até mais e vem com a gente que você passa.